Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Saiu o Victor Valdez, deu um tapa na bola, saiu pro abraço, é o Colorado na frente. Maravilha! Estamos na área com mais um Interligados aqui na Rádio Inferno, através do YouTube, do Twitter e também do Facebook. Aqui no YouTube, no canal Rádio Inferno, se inscreve, deixa o like no vídeo, ativa as notificações no sininho ali do lado do botão de se inscrever e também, claro, compartilha, pega o link da live aí, manda nos grupos de WhatsApp e também de Facebook. No Twitter, vocês nos acompanhando hoje aí lá na @InfernoDestino através do Periscope e também, é claro, no Facebook, na página Se o Céu é Azul, o Inferno é o Meu Destino. Deixa o like no programa, compartilha o Interligados na tua timeline, programa sempre com apoio master do Banrisul, igual Banricompras, só outro Banricompras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem, Blackbird Energy Drink, o energético oficial da Rádio Inferno, Bodog, o maior site de apostas do Brasil, nós apostamos em você, Pronto Smart, assistência técnica especializada de smartphones e tablets, troca de tela, reparos e acessórios. Siga nas redes @Pronto Smart. Ciclo 21, quer ficar em forma pro verão? Vem treinar na Ciclo 21 na Avenida Ipiranga 4660 em Porto Alegre. WA Festas e Eventos, é conferir o nosso calendário para curtir os melhores shows de Porto Alegre. Chuvisco Pizzaria, 50 anos da melhor pizzaria de Porto Alegre. Okinawa Sushi, o melhor restaurante japonês de Canoas. E também, é claro, Flávio Couto Caravanas, todo o conforto da melhor caravana de viagens coloradas. Eu sou Dimitri Barcelos, estou na apresentação do Interligados desta véspera de Ano Novo. Carlos Lacerda também aqui comigo hoje. Tá chegando o final do ano, Lacerda. Tamo quase... Liga teu mic antes. E eu já comprei o meu presente. Olha aqui. Ah, bonita que camisa. Coisa impressionante. Bonita camisa. Essa aqui vai ser a camisa que eu vou passar a virada do ano. Fui na Memória do Esporte, entendeu? E comprei a camisa. Até já divulguei nas minhas redes, mas eu tendo que tirar porque eu tive um pequeno erro de português. Mas enfim, isso que importa. Então, 2020 está chegando. O 20 repetido, 2020, 2020. Esperando que seja um ano de pura alegria. E lembrando que logo mais começa o Gauchão e logo mais a Libertadores. É isso aí, né? Estamos no penúltimo dia do ano, dia 30 de janeiro. Amanhã o pessoal vai estar já estourando champanhe, se empanturrando de comida. Todo mundo já com um pezinho dentro de 2020, assim como o nosso Internacional, essa altura, já de férias, tudo mais. Alinhando aí os últimos detalhes para a próxima temporada, temporada de Libertadores, temporada que começa cedo, né, com o Campeonato Gaúcho, com as fases prévias da Libertadores, mas a gente está ainda aqui em 2019 e seguindo na nossa retrospectiva especial, retrospectiva colorada que a gente está fazendo aqui na Rádio Inferno, relembrando aí os momentos do Internacional durante essa última temporada. A gente já falou de cada mês da temporada, já falamos ali de cada mês, de cada acontecimento importante que teve no calendário do Inter durante o ano de 2019. E a gente agora está falando competição por competição, relembrando, analisando o desempenho do Inter em cada torneio que participou nessa temporada. E no programa de hoje a gente faz uma análise do Internacional nesse último Campeonato Gaúcho em 2019. Campeonato em que o Internacional, ao final das contas, acabou ficando com o vice-campeonato depois de perder para o Grêmio, né, nos pênaltis lá na Arena, lá no Maitá. E o Internacional que, mais um ano, né, nem Campeonato Gaúcho conseguiu levantar. Um campeonato que parecia se encaminhar bem para o Internacional, mas no fim das contas não conseguiu fazer frente ao Grêmio num momento complicado do rival naquela altura da temporada, né? É verdade, Jimmy. Eu vejo que o Inter, no Campeonato Gaúcho, teve um início preocupante, porque começou ganhando do
São Luís em Ijuí, né? Por Isso. 1-0, um gol do Emerson Santos totalmente despretensioso e o time não jogando bem. Time bem reserva. Bem naquela reserva. ocasião. Depois passou por momentos de turbulência, perdeu para o Pelotas no Beira-Rio, por exemplo. Não conseguia deslanchar. Depois começou a ganhar, começou a empilhar vitórias. Teve um protagonismo aí negativo já do Rafael Sobis, errando um pênalti na sua primeira tentativa de fazer gol na estreia pelo Internacional. E fez um campeonato padrão meia boca, porque um campeonato gaúcho, um time grande, ele tem que pontuar, ele tem que ser o melhor do início ao fim. Quando isso não ocorre, é indício de que um problema tem. E o Inter não conseguia pontuar de maneira retilínea. O Inter perdia pontos, o Inter perdia jogos. Chegou Tinha aí. atuações inconstantes que colaboravam muito para isso também. Exatamente. Né? E aí tu acaba perdendo a fase de grupos para o rival, né? Perdendo a primeira fase, ficando em segundo lugar, e diante disso acaba depois tendo que decidir o Campeonato Gaúcho na casa também do rival. Então, vejo que o gauchão do Inter foi bem inconstante. E que é ruim, né? Que claro, é ruim. sem dúvidas, né? Pegando aqui a primeira fase, né? Aquela fase onde todo mundo enfrenta todo mundo no Campeonato Gaúcho de 2019, o Internacional acabou na segunda colocação com 22 pontos, em 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Um ataque que foi bastante improdutivo nesse Campeonato Gaúcho, né? Apenas 13 gols marcados na primeira fase e 8 gols sofridos. Uma defesa que vazou, combinado com um ataque que fez muito pouco e um ataque que carecia de soluções, né? O Internacional tinha perdido o Leandro Damião na janela do final de ano, ali de 2018, e aí tava aquele vestibular, Trellis, Pedro Lucas, Rafael Sobis, enquanto o Guerreiro ainda não era Jonathan liberado, Alves. né? Jonathan Alves também, né? Se bem que tinha um embrólio aí do Jonathan Alves no início do ano, referente à sua ida para nessa o primeira futebol, fase, né? ele ficou bem encostado, né? Nem chegou a participar, chegou só a participar ali na fase de mata-mata e tudo mais. Mas, pegando Trellis, Pedro Lucas e Rafael Sobis, qual desses três que conseguiu dar uma resposta menos pior ali na primeira fase do Campeonato Gaúcho? Eu ainda acho que o Sobis, né? Tivemos o Trellis. O Trellis bom, isso, coitado do Trellis, ele, né? Carta fora do baralho. Quarta fora do baralho. Aí tu vai pegar a atuação do Pedro Lucas, ela foi interessante, mas acredito que não o suficiente. Eu acho que o Pedro Lucas peca em alguns fundamentos no time do Internacional. E aí podem ser trabalhados, né? Pois é, evidente, claro, o cara é jovem. E o Sobis eu vejo que, principalmente com os jogos iniciais da Libertadores, que foi no primeiro semestre, se destacou um pouquinho mais que os outros. Então, se eu tivesse que ranquear, seria Rafael Sobis, Pedro Lucas e o Trellis. Ainda se tivesse o buraco, seria um buraco. Se tivesse o Cone, o Cone. E depois o Trellis. Se tivesse tu, seria tu. Exatamente. De tão ruim que teve, que foi o Trellis nessa última passagem pelo Colorado. A última e única, esperamos. Né? Amém. A última e única, porque Santiago Trellis realmente, né, logo nas primeiras oportunidades que recebeu ali no Campeonato Gaúcho, já se via que a perspectiva que o torcedor colorado tinha logo, que confirmou a contratação do Santiago Trellis, não se confirmaria. Um jogador com uma dificuldade extrema de fazer qualquer coisa simples dentro de campo, né? Um centroavante que encerrou, no caso, né, 2019 sem marcar um mísero gol com a camisa colorada, né? Estamos gravando aqui no dia 5 de dezembro e o Trellis não marcou um gol. Concordo. Ainda tem o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que a gente tá gravando aqui, dia 5, tá há alguns dias aí da última rodada do Campeonato Brasileiro, que é improvável que o Trellis participe, né? Mas já dá pra decretar praticamente aí que o Trellis fechou o ano de 2019 sem um gol com a camisa colorada e vindo com uma contratação importante para substituir Leandro Damião, enquanto Paulo Guerreiro não ficava pronto por causa da sua suspensão, né? Isso verdade. Aí diz muito. Se no Campeonato Gaúcho ele não conseguiu mostrar nada, não seria nos outros campeonatos que ele ia conseguir fazer nome, né? Vamos combinar. Não, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, com exigência maior ainda, né? Não, do Gaúchão nós temos zagueiro que com todo respeito, né? Que joga, por vezes, futebol aqui de varziano em Porto Alegre. Joga meia temporada. Meia temporada. Então o Trellis já se via que não. Até o Jonathan Alves,
jogou depois o Gauchão, teve e menos que os outros, mas teve participação mais decisiva que o Trellis. Fez gol? Fez gol, me lembro de um gol em Caxias que ele fez. O gol da vitória naquela ocasião, né? Semifinal do Campeonato Gaúcho, 2-1 em cima do Caxias. Então, pra tu ver só como foi terrível a passagem de Jonathan Alves por Porto Alegre, pra não dizer coisa pior. Né? Pois é, né? O Inter que naquela primeira fase do Campeonato Gaúcho, como tu bem tinha ressaltado, estreou contra o São Luís de Juí, né? Com um time completamente reserva, bem alternativo, afinal, primeira partida da temporada, o time ainda naquela fase de preparação em relação ao restante do ano, nos trabalhos ainda com o Odair Hellmann, e mandou a campo um time bem desfigurado, assim, né? Que serviu ali para tirar a febre de algumas peças, podemos dizer assim, né? Naquela ocasião teve o Bruno José jogando como lateral direito, Guilherme Parede fazendo sua estreia, Roalano recebendo oportunidade, que acabaria sendo emprestado para o Curitiba mais além, o Martin Sarrafiori também fazendo estreia como titular, Pedro Lucas estreando. Então ali algumas peças começaram a dar os seus primeiros passos, né, com a camisa colorada durante a temporada de 2019. Banrisul, igual Banricompras, só outro Banricompras, só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias, sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com seu Banricompras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem. Um dos grandes debates acerca do Campeonato Gaúcho do Internacional foi a ausência de chances maiores, né, para jogadores da base. Algumas peças que o torcedor tinha curiosidade de ver em ação, como, por exemplo, José Aldo, acabou não recebendo nenhuma chance nesse último Campeonato Gaúcho. Nonato teve algumas chances limitadas, Sarrafiori também, Pedro Lucas, de certa forma, também ali. Bruno Fux acabou no Campeonato Gaúcho nem figurando, né, como um dos jogadores a terem participações, e se mostrou uma peça importante, uma alternativa importante ao longo da temporada. Tu acredita que se o Inter tivesse oportunizado mais os jogadores de base nesse Campeonato Gaúcho, o Internacional não teria passado por tanto sufoco assim em relação a elenco, como a gente viu em alguns momentos de 2019? Acho que sim. O Inter pecou em 2019, pecou bastante e começa pecando no início do ano. Por quê? Porque quando tu contrata o Trellis, quando tu te vê refém da permanência do Jonathan Alves, quando tu perde o Leandro Damião e tu não repõe com um jogador da base, ou quando tu bota na fogueira um Pedro Lucas, por exemplo, que no meu ver não estava preparado, tu acaba perdendo opções e tu acaba não dando chances para opções melhores que estão no Internacional. Isso é um trabalho de fundamento, um trabalho que o Inter precisa ver quanto clube. Não precisa ter medo de lançar jovens. O torcedor não vai queimar jovens. O torcedor aprendeu a não queimar jovens. Hoje o torcedor clama por jovem. Então é isso que está faltando para o Inter. Está faltando coragem de botar na mesa e dizer, ó, todo respeito ao D'Alessandro, hoje o D'Alessandro fica no banco pro João Peglow. Ou com todo respeito ao D'Alessandro, ele fica no banco pro Sarrafiori. José Aldo. Ou José Aldo, enfim, né? Ou com todo respeito ao Nico, hoje ele vai ficar no banco pro Neto. Por quê? Porque senão tu vai acabar de chegar no final do ano e tu vai ficar refém de jogadores que não são comprometidos com o clube. E isso em 2019 aconteceu. Ah, sim. Tu não deu chance no início pros jovens, e o início é a porta de tudo, e no final tu teve que fechar a porta pro jovem e ter que aturar o Nico Lopes cortando o cabelo em campo, né? Porque foi uma foi patetice total. Pois é, né? O time do Internacional que não oportunizou Heitor, não oportunizou Bruno Fux, não oportunizou Eric. Esses jogadores, por exemplo, acabaram recebendo chances, né, no Campeonato Brasileiro. O Heitor acabou terminando a temporada como titular da lateral direita sem ter um minuto no Campeonato Gaúcho, né? Imagina se ele conseguisse, lá no começo, ali em janeiro, fevereiro, março, enfim, conseguisse ter mais minutos para se acostumar ao nível profissional, tivesse mais oportunidades para se habituar ao ritmo de um
de um jogo um pouco mais elevado tecnicamente, para não chegar agora no mês de novembro, dezembro, e ter atuações inconstantes, como a gente viu, né? O Heitor é um jogador jovem, tem 18, 19 anos, é natural que vai oscilar, mas o Internacional poderia ter tido a visão lá no começo do ano para dar essas oportunidades e deixar ele oscilar lá atrás, que não valia muita coisa, ao invés de chegar agora no momento mais importante da temporada, né? Assim como... Rateou bastante. Né? Rateou bastante. Assim como a lateral esquerda também foi um problema tremendo durante o ano de 2019, que venderam o Iago, aí sem planejamento nenhum, trouxeram o Natanael e o Wendel acabou sendo titular. Pô, tu tinha o Eric ali, cara, que poderia ter recebido a oportunidade no Campeonato Gaúcho. Eu não tenho dúvida de que poderia dar melhor resposta do que Natanael e o Wendel, por exemplo, né? Apesar que o Iago faça uma meia-culpa, né? Que eu era contra o Iago. O Iago me enganou bastante. Eu lembro do que tu falava, eu difamava o lateral Iago eu dizia, aqui na bancada do Interligados. Eu pedi aí o Wendel. Olha, eu mereço mesmo. Eu pedi o Wendel no lugar dele. Olha, isso foi... Tá aí, Lacerda. Por que tu não larga o futebol, como diz o... Pra não ser injusto, cara, a reta final ali, os últimos jogos de 2018, o Iago tava muito mal. O Iago tava muito mal ali. Não a ponto do Wendel. Mas no final de 2018 eu até acho que o Wendel poderia assumir a lateral esquerda só nos últimos jogos. Mas 2019 do Iago não foi o pior. Ideal assim, mas foi irregular. Foi regular? Foi regular. Um jogador que era importante pro time coletivamente. Eu achei que o Wendel poderia ser mais do que regular, mas vi que o Wendel é pior do que regular. Então, por isso, sinto falta do Iago, o que mostra que também o planejamento do Inter foi errado. Que tu vendeu um jogador e tu tinha como reposição o Wendel, né? Exatamente. E traz o Natanael na correria depois. Né? E aí, cara, eu espero pelo menos... eu espero pelo menos, cara, que nesse gauchão de 2020 o Internacional consiga olhar pra base com mais carinho e utilizar os jogadores jovens, até porque o calendário do Internacional nesse começo de ano vai ser apertadíssimo, né? No começo de 2020 vai ser apertadíssimo. Com Libertadores, tu tem a primeira fase preliminar já no dia 5 de fevereiro, isso, né, Lacerda? 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, daí tem o dia 12 de fevereiro. A volta. Ida e volta 5 e 12. Né? Daí depois tem a terceira, no caso, né? Porque tem uma antes ainda, que o Inter entra. A terceira fase preliminar, se o Inter classificar, obviamente, nessa segunda, acontece no dia 19 e no dia 26, isso. 26. Nessa semana ali que... E já nos primeiros dias de março tu entra com a fase de grupos. Exatamente, né? E durante tudo isso tu tem o gauchão no dia 22 de janeiro. Pois é. Começa no dia 22. 22 de janeiro até acho que é meio de semana, né? Acho que é uma quarta-feira que inicia o... Certamente o Inter vai ter que jogar com o time reserva, né? Sim. Até porque o Inter se reapresenta agora no dia 8 de janeiro para dar um mês completo de férias pro seu elenco principal, né? Obviamente. Acabou no dia 8 de dezembro o Campeonato Brasileiro, vai até o dia 8 de janeiro, a representação e tudo mais. E tem praticamente ali nem um mês direito de trabalho, né? Até o primeiro jogo das fases prévias da Libertadores. Nem dizer pré-Libertadores, mas as fases prévias. Prévia. Então a utilização de um time sub-23, sub-20, até o sub-17, cara, com o João Peglo, que... É a tendência de que receba oportunidades aí nesse começo de temporada de 2020, vai ser importantíssimo, né? Tu ter a gurizada à disposição, enfim, né? Vai ter que servir pra alguma coisa, mas o Internacional no fim das contas. Irritou. Vai ter que servir essa Vai ter que servir pra alguma coisa. Se não leva pra time principal, bota no Campeonato Gaúcho. E vai ser meio que na marra, assim, né? Vai ser meio que na marra essa utilização, porque, como a gente ressaltou, não tem espaço aí pro Internacional... ter calendário, ter à disposição o tempo todo ali o time principal nessa maratona logo nos jogos, né? Pessoal acompanhando ao vivo aí no Instagram de ao Carlos vivo no Lacerda, ao vivo no dia 5 de dezembro. 6 de dezembro. 6 de dezembro. Hoje não. Hoje que está indo no ar. Hoje estamos no dia 30 de dezembro já. A gente veio do futuro. Então, ao vivo pro dia 5. Ao vivo pro dia 5 de dezembro. Estamos aqui no dia 30 de dezembro, pessoal. Estamos aqui gravando pro final do ano. Jimmy e eu tô mostrando aqui. Olha aí. Tudo bem, galera? Vamos continuar gravando. Mas agora a gente vai pro intervalo comercial. Começou na hora errada. A live não cai. Começou na hora errada a live aí no teu Instagram, cara. O intervalo comercial sempre com o apoio master do Banrisul, igual o Banricompra só, outro Banricompra só, com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias, sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com seu Banricompras,
um cartão único que só o cliente Banrisul tem. Antes da gente ir pro comercial, o pessoal que quer saber alguma coisa, a gente tá fazendo aqui a retrospectiva. A gente tá fazendo aqui a retrospectiva do Campeonato Gaúcho de 2019, gravando programas especiais. Cara, manda aquele momento, aquele lance do Campeonato Gaúcho que tu passou raiva ou te deu alegria, pelo menos, né, cara? Participa aí, manda pra gente que a gente lê aqui, né? A participação da galera do futuro, né? Já estamos gravando aqui no dia 30 de dezembro o programa que vai ao ar. Então, pessoal nos acompanhando aí na live do Instagram do Carlos Lacerda, tá aí com a gente nesse dia 6 de dezembro. Tô uma mistura de data aqui que tá uma beleza, cara. Mas, enquanto isso, a gente vai pro intervalo comercial rapidinho, 1 minutinho, e na volta a gente chega aí pra relembrar mais desse Campeonato Gaúcho de 2019, em que o Internacional acabou com vice-campeonato lá na Arena do Grêmio. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha a Rádio Inferno pra mais colorados. 1 minutinho, não sai daí que a gente já volta. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Ortho House, produtos ortopédicos e esportivos com preços acessíveis para todos os gostos, tipos e, claro, personalidades. orthohouse.com.br. É isso aí, estamos de volta com Interligados aqui na Rádio Inferno, através do YouTube, do Twitter e também do Facebook. Aqui no YouTube, no canal Rádio Inferno, se inscreve, deixa o like no vídeo, ativa as notificações, tem o sininho aqui do botão do lado de se inscrever, ativa aí para saber sempre que o Interligados começa. E também o mais importante de tudo é compartilhar, pega o link da live, manda nos grupos de WhatsApp também de Facebook, para ajudar a gente a bater a marca de 35 mil inscritos aqui no nosso canal. Também no Twitter, na @InfernoDestino, vocês nos acompanhando aí através do Periscope. E é claro, no Facebook, na página Se o Céu é Azul, o Inferno é o Meu Destino. Vai lá, deixa o like no programa e compartilha o Interligados na tua timeline. Interligados sempre com o apoio master do Banrisul. Igual Banricompras, só outro Banricompras. Um cartão único que só o cliente Banrisul tem, Lacerda. Tá te divertindo com a tua live aí enquanto a gente tá gravando? Eu estou lendo os comentários aqui. O pessoal, o Jimmy provocou para perguntar como é que foi o primeiro semestre do Inter no Gauchão, mas o resumo dos comentários é que foi uma M. Sim, mas também, né, cara? Também, né, cara? Se tinha, como eu falei anteriormente, né, a expectativa de que o Inter, nesse gauchão, finalmente fosse utilizar um pouco mais os garotos da base, fosse utilizar um pouco mais o time sub-20, sub-23, enfim, né? Dá chance pra quem tá vindo ali das categorias inferiores, e não foi o que aconteceu, né? O Inter morreu na praia logo na primeira competição do ano, abraçado em parede, abraçado em Trellis, em Richelli. E ali a gente já conseguiu ter um pequeno spoiler, né, do que seria a temporada do Internacional no restante, né? O Murilo botou aqui gauchão ridículo, pífio, safado. Ah, sim. A torcida do Inter não gostou do gauchão, né? O pessoal aqui também reclamando do Heitor. Meu Deus do céu, o cara tá reclamando do Heitor. É o que a gente falava no bloco anterior, né? Exatamente. Poderia ter sido utilizado. Tapar vocês. Poderia ter sido utilizado já no Campeonato Gaúcho, poderia ter recebido algumas oportunidades ali para entrando no ritmo do profissional, entrando no ritmo de um nível um pouco mais elevado tecnicamente, mas foi o que a gente não viu, né? A gente acabou não vendo o Heitor no Campeonato Gaúcho. E entrou, nem apareceu, né? E quando apareceu, entrou. E entrou na correria, na fogueira, para substituir o Bruno, que estava lesionado, o Zeca também lesionado, jogando muito mal na lateral direita. Aliás, um pedido do torcedor em 2019 era para colocar os aspirantes para jogar, né? É, exatamente. E é um pedido que eu vejo aqui também na live, o pessoal pedindo o aspirantes. Eu acho que em 2019 o Inter pecou também em não ter colocado os aspirantes para jogar. Vejo que os aspirantes dariam um pouco mais do que o time profissional. Só que em 2019 tinha uma questão. O Inter tinha tempo para trabalhar o time e o elenco, porque o tempo de disputa do Gauchão para a Copa Libertadores era de um mês e meio. E o Inter não pegava nem a fase preliminar da Copa do Brasil também, né? Foi direto para as oitavas de final ali, o que dava ainda mais tempo, né?
Porque senão amontoava tudo ali no calendário, a Copa do Brasil, se o Inter entrasse logo nas fases mais recentes ali, né? Começaria também no começo de fevereiro já. Então seria um calendário extremamente atropelado internacional. Agora em 2020 o Inter entra de novo, né? Nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Copa Libertadores. Quem dera fosse assim, né? Imagina. Na Copa do Brasil o Inter entra de novo nas oitavas de final da Copa do Brasil por ter classificado para a Copa Libertadores nas fases preliminares e tudo mais. Mas mesmo assim, né, tu já tendo as preliminares da Libertadores logo cedo, vai exigir muito do teu elenco. É verdade, mas aí o seguinte, como tu disse, esse ano tu tem um tempo de calendário muito curto, né, Jimmy? Tu não tem como tu botar o time profissional pra jogar o gauchão e 10 dias depois tu botar o time profissional pra jogar um mata-mata importante de Libertadores, que pode ser na altitude, dependendo do time. Ah, é verdade. Tu pode pegar um Bolívar da vida, entendeu? Né? Depois, 7 dias depois, tu volta pro Porto Alegre, tu faz o segundo jogo do mata-mata, e nesse período, durante esses 3 jogos, tu tem já uma segunda rodada do gauchão. Então, ou tu vai ter que criar um time... Não, o Inter vai ter que criar um time, um Inter B. Aí vem aqui na Araribóia, vem aqui na... Contrato. Vem, Jimmy, me ajuda aqui. Vai, Lacerda, vai tu jogar no gol. Vou eu de vice-presidência de futebol, né? Do segundo time. Ou o Inter vai botar os aspirantes. O Inter não tem. Se tu pegar o calendário do gauchão junto com o calendário das fases de classificação da Copa Libertadores, tu vai ver que elas estão no meio uma da outra. Entendeu? Sim. E aí depois, quando tu passar pelos esses 4 jogos eliminatórios, com certeza nós vamos passar, que Deus nos abençoe disso, entendeu? Nós vamos ter a fase de grupos da Libertadores, que também vai ser cruzado com o gauchão. Então o Inter vai ter que, e a torcida vai ter que entender isso, o Inter vai ter que abdicar da Libertadores no ano de 2020. Se quiser ganhar alguma coisa. O Inter não vai ganhar o gauchão. Perdão, o gauchão, né? Abdicar do gauchão. Não, gauchão. Quer abdicar da Libertadores, Lacerda? Não, vai ter que... Pelo amor de Deus. E pronto, gauchão. O Inter vai ter que ganhar o gauchão dessa vez. O Inter vai ter que abrir mão, então, da Copa... Do gauchão, perdão, pra jogar a Copa Libertadores. Sim. Nós vamos perder o gauchão? A probabilidade é de 80%. E também pouco interessa, né, cara? Pouco interessa. Quem gosta de gauchão é prenda. O Campeonato Gaúcho já não tem mais importância nenhuma, assim. Tirando o dinheiro da premiação, obviamente. Dinheiro de cota de TV e tudo mais. Mas, enfim, né, cara? A gente aqui... meio que relembrando e meio projetando 2020 também já, né? A gente vai ter um programa especial aqui nesses especiais que a gente tá fazendo de final de ano, de começo de 2020. A gente vai fazer uma projeção completa no último programa dessa temporada de férias da Rádio Inferno. Aí o último programa vai ser especial, onde a gente vai pegar um global do ano de 2020, projetar Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vamos falar de tudo isso aí no último programa dessa temporada especial aí da Rádio Inferno, esse mesinho aí de programas especiais. Aliás, o Flávio, aqui do nosso querido Memória... Grande Flávio. Tá na nossa live aqui, disse assim, ó, Renato no jogo contra o Cruzeiro, né? Mudou o jogo, colocando a gurizada. No Inter sempre são escanteados em detrimento de um reforço do Barueri. Tem toda a razão, aliás. Exatamente. Falando no Memórias do Esporte, essa camisa que eu estou vestindo hoje, entendeu? É do Memórias do Esporte, de Protásio Alves 3664. Aqui do ladinho do estúdio da Rádio Inferno. Exatamente. Ou no Insta. Memórias do Esporte. Vale isso aí. Tem camisa de os anos 80, 90, 2000, 70, enfim, tem tudo que é camisa. Isso aí. Banrisul igual Banricompras, só outro Banricompras, só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias, sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas na hora de comprar. Peça sempre para pagar com seu Banricompras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem. A gente relembrou no primeiro bloco ali a fase inicial do Campeonato Gaúcho de 2019 do Internacional, Sim. Onde teve uma campanha oscilante com algumas derrotas ali no começo, que foram para São José e para Pelotas. Depois ainda teve uma derrota no Clássico Grenal, né, que praticamente encerrava ali a primeira fase do Campeonato Gaúcho. No mata-mata, o Internacional oscilou também, né? Assim como na primeira fase, o Internacional, nas quartas de final, enfrentou o Novo Hamburgo, venceu fora de casa, mas no Beira-Rio acabou derrotado
e mais um tradicional jogo de desinteresse do Internacional, podemos dizer, né? Esse jogo, mais uma vez, mostrava o que seria o ano do Inter, né? Fora de casa, me lembro muito bem, o Inter ganhou 2-0, até fez um jogo interessante, né? Boas atuações no estádio do Sarrafiore. Gol do Sarrafiore. Mas aí veio jogar aqui no estádio Beira-Rio, contra o Novo Hamburgo, e o técnico Odair escalou mal de novo a equipe, como sempre fez, então por isso eu sou... Sim, e sempre serei defensor a saída do Odair, porque ele por vezes rateava. E nesse jogo quase o Inter perde uma classificação para as quartas de finais pelas rateadas do nosso querido senhor Odair Helm. E o Inter quase que caiu, mas mesmo assim passou com dificuldade, mostrando que o nosso ano seria de altos e baixos. Seríamos capazes de eliminar um Palmeiras, mas de perder por um Atlético Paranaense depois, como a gente vai falar, né? Exato, um Palmeiras que vem invicto, né? A gente vai fazer essa análise da Copa do Brasil amanhã, cara. Amanhã vai ser dia 31 de dezembro, né? O pessoal tá vendo na live e tá achando extremo. A gente tá gravando, né? Os programas hoje especiais. É 31 de dezembro, gente. Hoje é dia 30. Amanhã é dia 31 de dezembro. Hoje é dia 30? E logo no ano novo, cara. A gente vai relembrar a Copa do Brasil pra traumatizar um pouquinho mais o torcedor colorado. Eu não aguento mais. É, Beijo, meu amigo. Japa. Tá lá Se em fosse fácil, a gente não tava aqui, né? Não cara? tava Não tava aqui. Estamos há 3 horas gravando aqui nesse estúdio maravilhoso da Rádio Inferno. Ar-condicionado, Gostei. iluminação aqui. Iluminação artificial. Estúdio que nos verá de volta em 2020 muitas e muitas vezes, né, cara? E o gauchão, cara, não dá pra ser definitivo em relação ao que a gente vê ali pro restante da temporada. Mas a gente já consegue tirar uma febre do que vai ver ao longo do ano, né? Essa partida contra o Novo Hamburgo foi uma pequena amostra, né, do que o Internacional faria em partidas de menor importância. Em decisões também, de certa forma, né? Mas em partidas de menor importância, em que o Internacional já não tem tanto interesse assim. Embora no Campeonato Brasileiro toda partida deveria ser interessante ao Internacional, né? Porque pontos corridos tem que pontuar o máximo possível. Mas essas derrotas bobas para equipes de menor expressão a gente veria bastante ao longo ali da temporada de 2019, né? Nem só isso, meu querido Jimmy. Além de derrotas bobas, nós também vamos acompanhar aí um erro de planejamento, né? Sim. Porque se erra no planejamento quando se coloca reservas achando que um jogo já está ganho, se erra num planejamento quando tu vai a Chapecó jogar contra o Chapecoense com os reservas, sabendo que o primeiro jogo do Brasileirão vale a mesma coisa que o 38º. Então, além de tudo isso, nós temos o ingrediente erro de planejamento. Então, o início do ano do Inter começou com vitórias, mas começou também com trapalhadas que já davam indícios que o Internacional, no final do ano, iria estar sofrendo, calado. E depois, cara, na semifinal contra o Caxias, no Gauchão em 2019, o Caxias é um adversário bem mais qualificado que o Novo Hamburgo, obviamente. O Internacional até que não passou tanta dificuldade assim para ultrapassar o Caxias na semifinal. Data essa que marcou a liberação e a estreia de Paulo Guerreiro com a camisa do Internacional, né? No jogo de volta, no Beira-Rio, vitória por 2-0, com gol de Paulo Guerreiro logo na sua estreia. Não, e também um alívio pro torcedor colorado, porque uma coisa é tu ter que depender do Trellis, do Jonathan Alves, do Pedro Lucas, né? Que não dá um Guerreiro, entendeu? E a outra coisa é tu começar com o Paulo Guerreiro, tu botar público no Beira-Rio, porque entre Caxias, teoricamente, não teria público. O Inter já tava com a vantagem também, né? Venceu na ida 2-1 com o gol do Jonathan Alves lá, né? E aí tu veio jogar no Beira-Rio com a presença de Paulo Guerreiro, já marcando o gol na estreia, tu levanta aquela massa do Beira-Rio, que tinha 20 e poucos mil pessoas, pra ver realmente a estreia de Paulo Guerreiro. Aí já começamos a ter um problema a menos, porque o Inter tem Paulo Guerreiro. Agora, também com a estreia do Paulo Guerreiro, a gente teve um outro problema, que é o substituto de Paulo Guerreiro. Aí é que tá, né? O Inter não tem substituto. E começa a ficar latente nesse jogo contra o Caxias, que o elenco do Inter foi muito mal montado. Porque tu tem o Paulo Guerreiro, que é extra classe, que é uma baita contratação, mas depois tu entra num fundo do poço terrível. Porque se tu não tem o Paulo Guerreiro, tu tem o Trellis. Se tu não tem o Trellis, tu tem o Pedro Lucas. Se tu não tem o Pedro Lucas, tu tem o Jonathan Alves. E não só isso, né? Nesse confronto contra o Caxias também ficou completamente evidente a ausência de alternativa em relação ao D'Alessandro. O D'Alessandro nesses jogos contra o Caxias não atuou. Quem atuou foi o Camilo como camisa 10 do Internacional. E aí a gente já vê que
desde lá do começo o Internacional não estava nada preparado para a temporada, né? A torto e a direito conseguiu chegar longe em algumas competições e tudo mais, mas principalmente no Campeonato Brasileiro acabou cobrando preço, né? Essa falta de planejamento, não só com o substituto de Paulo Guerreiro, mas principalmente da Alessandro, né? Que foi talvez a maior carência do Inter aí na temporada. Concordo plenamente, Dibi. E esse anexo que nós podemos fazer do Guerreiro com o D'Alessandro. O D'Alessandro é outro. O D'Alessandro, quando não está em campo, teoricamente deveríamos ter o Sarrafiori. Sim. Mas não temos o Sarrafiori. Aí tu começa a improvisar. Nós perdemos uma Copa do Brasil porque sem o D'Alessandro, até o Camilo poderia nos ajudar a ganhar aquela Copa do Brasil. Será? Tu acha? Claro, porque seria um homem de ligação. O Inter perdeu o Camilo, perdeu o D'Alessandro, botou quem ali? Não conseguiu, É. o Inter morreu sem o Wellington D'Alessandro. Silva foi o substituto Pois é, naquela o partida. Wellington Silva. E o Wellington Silva era realmente a melhor opção. Mas era uma melhor opção dentre as péssimas opções que nós tínhamos, entendeu? Sim. Então a montagem errada do elenco nos levou, primeiro, até ter bons resultados, que era ganhar do Caxias, enfim. Mas depois, quando o sapato apertou, o Inter não tinha quem colocar. E aí naufragamos todos juntos e de braços dados há um ano que, na minha opinião, é ruim. Exatamente, né? E passada a semifinal, o Internacional chegou na final do Campeonato Gaúcho para enfrentar simplesmente o seu maior rival, obviamente, né? O Grêmio. 2 empates em 0-0 e uma derrota nos pênaltis que foi um tanto vergonhosa, podemos dizer assim, né? Dados os desperdícios do Internacional nas penalidades e principalmente com a atuação péssima que o Internacional teve lá na Arena na grande decisão, né? Que foi numa quarta-feira, inclusive. Numa quarta-feira de noite. Primeiro nós tivemos um jogo aqui no Beira-Rio em que o Inter foi escandalosamente assaltado pela arbitragem, né? O senhor Leandro Pedro Voaden, que deu um pênalti, olha só como é que são as coisas, que se envolveu numa confusão, dando um pênalti pro Náutico, tirando a vaga do Paysandu, se eu não estou enganado, na série, o título do Paysandu, vaga do Paysandu na série B do ano de 2020. Por que ele deu o pênalti contra o Náutico? Porque a bola bateu no braço do jogador do Náutico. E aqui nós tivemos o Beira-Rio com o VAR e tudo, uma cobrança de falta feita pelo Inter, em que o último jogador da barreira do Grêmio abre os braços e a bola toca. Sim. E nem recomendado pelo VAR foi. Depois, no lance seguinte, o senhor André agride o nosso zagueiro, se eu não me engano, o Moledo, foi ao VAR, viu que houve agressão e preferiu dar cartão. Então nós já começamos aquela final do Gauchão jogando mal, com arbitragem horrível no Beira-Rio e tendo que na Arena reverter. E na Arena a gente viu como é que foi. Primeiro um pênalti que na minha visão até aconteceu, né? Por quê? Porque o Grêmio atacava e o Inter defendia. Era óbvio, né? Essa era a filosofia do Tu Inter. vai chamar o time adversário pra área, a chance de ter pênalti contra é maior, obviamente, né? É verdade. Aí, tá, perdemos um jogador, ficamos com 10, perdemos o D'Alessandro, O né? D'Alessandro expulso no banco lá, No né? banco, é. E... Com 11 em campo ainda, Internacional. Com ficou, 11 em né? campo, falha mesmo, o D'Alessandro tava no banco. Mas perdeu, talvez, alguém que poderia entrar pra cobrar um pênalti de mais qualidade do que a gente viu ali nas cobranças, né? Exatamente. Na decisão dos pênaltis. O Odair expulso. E aí, o Grêmio erra o pênalti, o André chuta e o Lomba pega. E o Arena se cala, era a chance do Inter conseguir chegar e até ciscou ali na área do Grêmio, mas não tinha um homem de penetração. Aí o que ele fez? Botou o Camilo, e no Camilo nós naufragamos nos pênaltis, nós naufragamos em tudo. Né, exatamente, né? Um pequeno resumo desse campeonato gaúcho que Beijo, Suzana. foi traumático, de certa forma, assim também, né? Como todas as competições pro Internacional em 2019, mas ali no Campeonato Gaúcho era talvez a chance do Inter quebrar um pouco dessa sanha de não conseguir vencer na Arena, porque o Inter, pra jogar longe do Beira-Rio, um clássico Grenal é feio, complicadíssimo, né, cara? Tá... Na Arena, né? E... Porque lá em Caxias nós damos um baile neles. E esperamos que em 2020 essa realidade mude com o Eduardo Cudê, né? Que o Internacional não vá pra É o jogar meu um sonho. Grenal na Arena acadelado, como a gente viu, né? É Nesse verdade. ano de 2019. Aliás, podemos ter 5 Grenais. É verdade. E meio assim assim- como a gente teve nesse ano, né? Sabia que nós podemos ter jogo do Inter quarta, sexta, quinta, domingo, quarta? Porque é muito jogo, cara. Eu não sei como sim. é que eles vão fazer isso aí. Aí fica o planejamento pra direção do Internacional, né? 2 times tem que ser montados. Um não precisa gastar. Um tu bota a base. É isso aí.
Banrisul igual ao Banricompra, só outro Banricompra, só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou pré-datar para até 60 dias, sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com seu Banricompras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem. E assim a gente encerra a retrospectiva análise do Campeonato Gaúcho Colorado em 2019 no Interligados de hoje. Lacerda, deixa aí as tuas considerações finais pra galera. Esse gauchão foi um gauchão de altos e baixos e que mostrava que o ano do Inter seria uma fotografia do gauchão. Inclusive nos clássicos grenais. Exatamente, em que nós iríamos ser atropelados. Péssimo, péssimo, péssimo para um clube como o Inter. É isso aí. O Interligado sempre com apoio master do Banrisul, igual a Banricompras. Só outro Banricompras, um cartão único que só o cliente Banrisul tem. Blackbird Energy Drink, o energético oficial da Rádio Inferno. Bodog, o maior site de apostas do Brasil. Nós apostamos em você. Pronto Smart, assistência técnica especializada de smartphones e tablets, troca de tela, reparos e acessórios. Siga nas redes @Pronto Smart, Ciclo 21, quer ficar em forma pro verão? Vem treinar na Ciclo 21 na Avenida Ipiranga 4660 em Porto Alegre. E também WA Festas e Eventos. Venha conferir o nosso calendário para curtir os melhores shows de Porto Alegre. A gente está ficando por aqui com Interligados deste dia 30 de dezembro, véspera de Ano Novo. Hoje a gente relembrou aí, analisou o Campeonato Gaúcho do Internacional em 2019 e amanhã, véspera de Ano Novo, estamos de volta aí para relembrar e analisar especificamente a Copa do Brasil, que o Internacional acabou também com o vice-campeonato, assim como no Campeonato Gaúcho. É claro, esperamos sempre a audiência e a participação de vocês que estão conosco aí hoje. Valeu galera, né, pela audiência, pela parceria aí. Tamo junto, né? Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem o like no vídeo e compartilhem a Rádio Inferno para mais colorados. Grande abraço a todos! Dali Inter!